Eu estou na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Jacutinga, distrito de Ivaiporã, sul da Diocese de Apucarana. A única paróquia, além da nossa Catedral de Apucarana, dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. E ela está em festa, comemorando o seu jubileu de ouro, os seus 50 anos. É muita história e tudo isso nós vamos contar aqui nessa matéria. É uma alegria, no primeiro momento, poder partilhar a história desta comunidade paroquial Nossa Senhora de Lourdes, daqui do distrito de Jacutinga. Meu nome é Padre Emerson de Jesus Rodrigues, esse ano completo 13 anos de padre. Atendo esta comunidade paroquial há 4 anos, atendo uma outra comunidade, que é a paróquia Nossa Senhora do Rosário, do município de Ariranha do Ivaí. Tenho residência lá, mas atendo esta comunidade há 4 anos. Esta comunidade tem uma história muito bonita. Mesmo fazendo tão pouco tempo que estou nesta comunidade, tive já a oportunidade de ouvir e também pesquisar nos registros, livro-tombo da paróquia, assim também como alguns livros atas, seja do Apostolado da Oração, também da Congregação Mariana, que são 2 movimentos bastante antigos nesta comunidade paroquial. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, daqui do distrito de Jacutinga, antes ainda uma comunidade, uma capela que pertencia à paróquia Bom Jesus de Ivaiporã, e depois apenas em 71, dia 15 de agosto do ano de 1971, a partir do decreto do nosso bispo Dom Romeu, na época, então é criado a paróquia. Antes uma comunidade, uma diaconia, que inclusive tinha outra padroeira, era Santa Filomena. A primeira capela ela foi construída no ano de 63. Essa capela, depois de um tempo, ela foi destruída pelo fogo. Depois de um tempo, iniciou uma construção de uma nova capela, ainda de madeira, daí nesse local onde está construída a igreja. E aconteceu uma fatalidade. Depois de 33 dias da capela construída, um forte vendaval derrubou a capela. Algumas pessoas até contam uma história muito interessante, porque o padre Ivo, na época que atendia esta comunidade, esta capela, quando iniciou a construção dessa nova capela de madeira, ele sugeriu uma nova padroeira para a comunidade. E a comunidade aprovou. Aí então, Nossa Senhora de Lourdes. Então, algumas pessoas contam um fato até interessante, que foi castigo da Santa Filomena, que mandou um vento e derrubou a capela. Aquela igreja caiu, um vendaval que deu uma tarde aí. E daí eles estavam pagando aquela ainda e começaram a construir essa. Que a Nossa Senhora de Lourdes é mais grande, quem doou foi o seu Américo Cereja, com a Dona Madalena, né? Eles são vivos ainda, eles estão morando no mesmo lugarzinho, né? Que eles foram embora, mas voltaram, no mesmo lugar. E a outra santa também, que era mais menorzinha, foi o Joaninha Cereja, com a Dona Zurma. Só que o seu Joaninha já faleceu, né? A Dona Zurma ainda é viva. Aí eles fizeram uma procissão de lá para trazer a santa para a igreja, né? Daí a gente foi lá, trouxemos a santa para a igreja. Aí nessas épocas, a santa ficou naquela igreja de madeira, tudo. Aí caiu, né? A igreja caiu, mas a santa não quebrou, né? Ela ficou intacta. Iniciou a construção da igreja em Alvenaria, é a igreja que nós temos hoje, né, aqui no distrito. Em 71, então, foi criado a paróquia, dia 15 de agosto de 71. Dia 4 de setembro ela foi instalada,
tendo como primeiro pároco o padre Milton, já falecido. O padre Milton, inclusive, é sepultado num cemitério aqui do distrito de Jacutinga. Depois, padre Zezinho Meira, né, foi o segundo pároco desta comunidade. Padre Zezinho hoje é vigário da paróquia em Astorga, assim, com muita alegria aceitou o convite para poder rezar um dos dias da novena aqui em nossa comunidade, a novena jubilar. Ao todo, passaram por esta comunidade 13 padres. E depois eu assumi, em junho de 2017, esta comunidade paroquial. A paróquia de Jacutinga, no passado, era uma comunidade muito grande. Hoje nós temos, em média, uns 2.000 habitantes na comunidade e hoje são 11 comunidades rurais que ainda estão funcionando. Mas no passado já chegou a 20 comunidades rurais. Com o tempo, com o êxodo rural, as pessoas foram indo embora e essas comunidades foram sendo fechadas, né? Então hoje nós temos 11 comunidades, algumas comunidades bem pequenas, em média de 20 famílias, outras um pouco maiores, mas ainda são comunidades vivas, com presença de ministros, lideranças e um grupo de famílias que se reúnem para as celebrações nos finais de semana e a missa uma vez por mês. Nós temos o apostolado da oração, temos a congregação mariana, que é um movimento bastante forte. Inclusive nós temos aqui a juventude mariana. Pelo fato de estarmos numa paróquia mariana, Nossa Senhora de Lourdes, então a presença da congregação mariana e da juventude mariana, ela é muito bonita e muito importante nessa comunidade paroquial. Mas nós temos a catequese, temos a pastoral do dízimo, a pastoral familiar, a pastoral do batismo, nós temos a equipe de finanças, né? Nós temos o grupo das mães intercessoras, temos o terço dos homens, né? É um grupo não muito grande, um movimento bastante recente na comunidade, mas nós temos presente esse grupo de homens que se reúne nas segundas-feiras à noite para a oração do terço. Mas os movimentos e pastorais que estão presentes na comunidade, nesses últimos tempos, infelizmente, acabou não realizando muito o seu trabalho por causa da pandemia, mas cada grupo, cada pastoral, do seu jeito, se reinventando, estão trabalhando, estão se encontrando, estão realizando o seu trabalho. A renovação carismática também é forte aqui na comunidade, tem um grupo muito bonito, muito importante. Às vezes não é possível se reunir de maneira presencial, mas eles realizam os encontros pelo Facebook, online, sempre encontram uma maneira para esse trabalho de evangelização. Desde quando cheguei nesta comunidade, em junho de 2017, o padre Adenilson, que ficou aqui praticamente 7 meses como administrador, logo após a morte do padre Osvaldo, ele já tinha dado início a uma reforma da igreja. E quando cheguei, então, logo em seguida, nós começamos algumas reuniões com a comunidade, no conselho paroquial, assim também com uma equipe de finança, para falarmos da reforma, da continuação da reforma da igreja. Mas agora tinha uma motivação diferente. Não era simplesmente uma reforma da igreja. A grande motivação era a reforma em vista dos 50 anos. Então, desde 2017, quando nós iniciamos ou continuamos o processo de reforma da igreja, sempre foi em vista dos 50 anos da paróquia. No processo de reforma, realmente foi feita uma revolução na igreja. Tá? Nós iniciamos desde o telhado da igreja, que foi trocado. O padre, na época, eu dei essa ideia para a colocação dos vitrais na igreja. Eu acho assim uma arte muito bonita, que enriquece, valoriza a igreja. Então pensamos os vitrais na igreja, com passagens bíblicas contemplando
as passagens marianas, por ser uma igreja mariana. Então a igreja tem 8 janelas que contempla esses vitrais, desde a Anunciação até Pentecostes. Todas elas contêm a presença de Maria, por ser uma igreja mariana. Então, a ideia dada na época para a comunidade, para a equipe da colocação dos vitrais, que de início a comunidade se assustou um pouco pelo valor, mas acolheu com muito carinho. Nós iniciamos então uma campanha por meio de carnês para que as famílias pudessem colaborar todo mês para a realização e a colocação desses vitrais. Depois nós colocamos o piso, nós fizemos toda a fachada da igreja, que antes era um pouco diferente, então mudamos toda a frente, a fachada da igreja. Também nesse processo de reforma da igreja, mais alguns nichos foram colocados dentro da igreja para a colocação de algumas imagens. Alguns já existiam, né? O padre Denilson já tinha colocado, nós demos continuidade também à colocação desses nichos. E depois, por último, a pintura da igreja, né? Nós fizemos uma experiência belíssima nesses 4 anos de reforma. Eu valorizo muito e tenho sempre falado e partilhado com a comunidade a experiência nesses 4 anos de agradecimento, de admiração, por ser uma comunidade pequena, uma comunidade muito generosa. Nós estamos gastando ainda, nesse processo de reforma da igreja, praticamente R$650 mil para uma comunidade pequena. Claro, tem as campanhas, algumas festas que foram feitas antes ainda da pandemia. Na comunidade paroquial acontece a campanha do gado, a campanha do café. Nós contamos com a colaboração também da ajuda, da parte do aluguel de uma faculdade que nós temos, a diocese tem na cidade de Ivaiporã. Então o aluguel dessa faculdade vem uma parte para a paróquia de Jacutinga. Então, todas essas maneiras, essas arrecadações e essas campanhas, que foi possível a realização da reforma desta paróquia. Algo que eu ressalto e dou destaque, algo que eu já tinha partilhado e tenho sempre partilhado com a comunidade, o porquê celebrar, por exemplo, os 50 anos da paróquia. O que nós celebramos nos 50 anos da paróquia? Bem, celebrar os 50 anos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, daqui do distrito de Jacutinga, não é poder celebrar apenas a reforma da igreja, que inclusive toda a comunidade expressa a alegria, né, da beleza da igreja, mas eu tenho insistido muito que é celebrar a vida de cada família, a vida de cada pessoa, tanto as pessoas que moram nesta comunidade e pessoas que moram fora hoje, mas que fazem parte da história desta igreja, que moraram por muito tempo aqui, mas hoje moram em outra comunidade, em outra cidade. Então penso que é celebrar a vida de todas essas pessoas, pela generosidade, pela doação, pela comunhão, pela fraternidade. Por ser uma comunidade pequena, é muito mais fácil a gente conhecer uns aos outros, de ir na casa dessas pessoas, de ter um contato mais próximo com essas pessoas. Isso fortalece ainda mais o laço de amizade, a gente tem a oportunidade de conhecer muito mais famílias, de estar muito mais próximo a essas famílias. É poder celebrar tudo isso. Então, celebrar os 50 anos da paróquia momento de ação de graças, momento de alegria, de agradecimento a Deus pela vida de todas essas pessoas, pela vida de todas essas famílias que contribuíram e continuam contribuindo com muita alegria, com muita generosidade, num processo não só de reforma, de construção da igreja, mas de todos os movimentos e pastorais, a dimensão espiritual. É um povo de uma fé muito bonita, uma fé simples, singela, mas muito bonita. Então é celebrar tudo isso. Então um sentimento de gratidão a Deus por tudo isto. Agradecer a Diocese, né, a DATV, que inclusive vai estar presente aqui no dia 15, na parte da manhã, momento que o nosso bispo, Dom Carlos, vem celebrar
esse momento importante do Jubileu de Ouro. Nós teremos a novena, do dia 6 ao dia 14, com a presença de alguns padres, e no dia 15 a presença do nosso bispo para celebrarmos juntos o Jubileu de Ouro de nossa comunidade paroquial. Chegamos ao fim dessa matéria especial contando um pouquinho da história desta paróquia que está completando seus 50 anos. Aproveito também para convidar você a acompanhar a grande festa, Santa Missa Solene presidida pelo nosso bispo Dom Carlos José, que acontecerá no dia 15 de agosto a partir das 10 horas da manhã. Continue acompanhando e divulgando o DATV, este que é o canal oficial da Diocese de Apucarana.